Bom, vamos lá. O Jason pediu para a gente falar hoje de bases legais. E o que, que são as bases legais, gente? Para fazer o tratamento de dados hoje, e tratamento hoje é basicamente tudo, até você ver um dado em, em, em físico, né? Em um papel, não só digital, você precisa usar uma das bases legais previstas na legislação brasileira, na Lei Geral de Proteção de Dados. Elas são 10 bases legais com relação aos dados normais, dados pessoais, lembrando isso, né? De pessoa natural identificada ou identificado, e são 9 quando a gente está falando de dados sensíveis. Para a finalidade daquele tratamento, necessariamente você vai precisar de uma orientação para um enquadramento de uma das bases legais. Deixa eu ver aqui se eu consigo, acho que não vai dar, eu queria deixar vocês mais aqui. Tá. E o que eu começo trazendo para vocês? Uma condenação recente do Serasa. O valor é irrisório. Mas por que eu trago essa condenação? Porque ele teve um problema, e olha que interessante o problema que ele teve, falando de base legal. Ele, no fluxo de dados, isso é muito importante, por isso que não tem jeito não falar de processos, tá? No fluxo de dados, vocês vão entender por quê, não houve um correto monitoramento desse fluxo, e a finalidade mudou. Mudou-se a base legal. E aí vocês vão entender por quê. Então, hoje, necessariamente, você precisa, dentro do seu tratamento de dados, dentro do seu fluxo de dados, dentro desse mapeamento de dados, você precisa escolher uma das bases legais, lembrando que dados sensíveis não possuem a base legal de legítimo interesse. O que são dados sensíveis? Só lembrando vocês, são aqueles dados que, de alguma maneira, uma pessoa pode sofrer um preconceito, né? Cor, religião, etc, etc, orientação sexual, ou eles são aptos à vida civil, biometria, tudo relacionado ao corpo, né, que é apto à vida civil, reconhecimento facial, até tem um projeto de lei de reconhecimento neural que vai alterar a LGPD, vai entrar nesse capítulo, tá? E aí, como é que você necessariamente começa a entender onde encaixar bases legais? Não tem jeito, você tem que ter uma leitura dos princípios. Tá? Então, o primeiro aspecto para achar a base legal correta, que nem tudo, como o Jesus falou, é consentimento legítimo interesse, e não deve ser utilizado assim. Na Europa já tem decisões pelo excesso de uso de consentimento, e o Brasil está copiando esse entendimento europeu da GDPR, então nem tudo deve ser olhado assim. Então, a primeira dica que fica aqui hoje, como é uma palestra bem prática, com dúvidas importantes, para você conceituar corretamente qual base legal utilizar para aquele tratamento, vocês necessariamente têm que recorrer aos princípios. Tá bom, então ok. Então eu recorri aos princípios, enquadrei uma daquelas 10 bases legais que existe, como, por exemplo, o que nós trouxemos aqui para proteção do crédito. E aí vocês vão entender porque eu estou pensando essa com relação àquela problemática do Serasa. Ora, então, para a análise de crédito, eu verifico se olho os princípios. Então, se a finalidade é para isso, eu elejo uma das bases legais corretamente, que nesse caso seria, por exemplo, o Serasa. Eu uso a base de dados do Serasa para proteção ao crédito. O Serasa usa essa base de dados para proteção ao crédito. Base legal para proteção de crédito é legítimo interesse? Não. Precisa de consentimento? Não. Ela é uma base legal que eu não preciso, no aparato jurídico, criar documentos. O que eu preciso é ela estar no meu processo, no meu fluxo, no meu mapeamento de dados. E isso eu preciso ter para ver se eu elegi corretamente. Então, é o que eu sempre falo. Primeiro, dica,
na dúvida de qual base legal eleger, socorre-se aos princípios da lei, dentro do processo, certo? E aí, continuando, aqui eu só estou dando as definições de cada princípio, tá, gente? É aquela primeira dica, olha, sempre olhe o princípio. Vocês não terão, porque as bases legais são autoexplicativas, não haverá tanta dificuldade para a eleição de uma base legal. Como é que se faz na prática, tá, gente? Vou pegar as 10, vamos pegar as 10 para não ter que ficar falando, não tem uma teoria. Então, assim, tenho 10. O dado legítimo interesse em consentimento são exceções. Então, eu tenho obrigação, atendimento de legislação, obrigação contratual, eu tenho tutela da saúde, por exemplo, eu tenho proteção à vida. Então, assim, ok, com as minhas finalidades, olhando os meus princípios, eu enquadrei uma dessas outras bases legais que não sejam legítimo interesse e consentimento, enquadrei. Usa essa. Só prestando atenção. No fluxo do processo, com a finalidade, vocês vão entender por quê. Eu não enquadrei, não consegui enquadrar em uma dessas, eu vou ou para consentimento ou para legítimo interesse. Então, vamos falar de hospitais, né? Já que tem gente da saúde aqui. Eu estou no meu processo de internação, sem ser urgência, estou no meu processo de internação, eu estou o quê? Tutelando a saúde. Eu preciso de consentimento? Não. Eu sou laboratório, estou tutelando a saúde, a finalidade. Eu preciso de consentimento? Não. Porém, talvez no meu fluxo eu mude esta finalidade. Como eu vou mudar a finalidade, Rodolfo? Ora, dentro do fluxo da utilização desses dados, eu posso ter um serviço de hotelaria, que eu vou vender dentro do hospital produtos e serviços que não sejam necessariamente ligados à saúde, como um próprio serviço de hotelaria. Eu posso ter um serviço de hotelaria para o acompanhante, inclusive aquele acompanhante que a lei, que a ANS obriga a ter no quarto, ou pode ter, que você tem que receber. Mas eu posso ter. Eu posso ter num laboratório um serviço de monitoramento de exames ou oferta de produtos e serviços. Posso ter. Aí o que eu fiz? Num primeiro momento, naquele processo macro, eu olhei os princípios e falei, isso aqui é tutela da saúde. Até se mudar essa finalidade. Por quê? Porque é estratégico. E aí, de novo, voltamos lá. A LGPD é norma corporativa, ela precisa ser olhada de forma multidisciplinar pelas consultorias externas que vocês contratam, mas também precisa ser vista de forma multidisciplinar para a sua equipe. E vocês vão entender por quê, e aí por que deu o problema no Serasa e por que dá isso? Porque no decorrer da vida desse dado, eu tenho que prestar atenção o que eu vou fazer com ele lá dentro. Mas como é que eu vou fazer isso, Rodolfo? Você só consegue fazer isso se você tiver essa leitura estratégica desde o nascimento desse ativo dentro da organização. Então, o que aconteceu com o Serasa que gerou punição? A instrução probatória desse processo é bem pequena, mas pela sentença você sabe mais ou menos o que aconteceu. Ora, como é que este dado, olha que interessante, só estou falando de base legal, chegaram no jurídico, como é que esse dado entra para o Serasa? Ora, a gente vai utilizar este dado para proteção ao crédito. Beleza, então estou fazendo o fluxo do meu dado. Proteção ao crédito precisa de consentimento? Não precisa. O jurídico fala lá, não precisa e não precisa. Então, esse dado entrou na organização. Ah, que legal. Tá tudo certo até agora? Tá tudo certo. Eu olhei os princípios, olhei qual base legal que eu usar aqueles dados, olhei a finalidade, esqueci de falar
por exemplo, ou com o meu marketing. Por quê? Porque no meu processo, esse fluxo, e aí de novo a gente volta no processo, esse fluxo não estava no radar. Por que que não estava no radar? Porque ficou só no jurídico. Qual que foi o papel do jurídico? Olha, eu interpretei o que vocês vão fazer com esse dado e está aqui a solução. Mas no meu processo, o que que aconteceu? Alguém lá dentro pegou essa base de dados e vendeu. Para quê? Para fazer receita para o Serasa. Para que foi vendida essa base de dados? Para algum marketing. Eu mudei a finalidade dentro do meu processo. Então, se eu mudei a finalidade dentro do meu processo, eu não estou utilizando mais a base legal somente de proteção de dados. Eu mudando a finalidade, eu preciso ver qual base de dados eu me enquadro. Quando isso aconteceu, o Serasa foi condenado. Por quê? Porque para essa ação com esse ativo, eu precisava de consentimento. Então, o que eu quero que vocês entendam com relação a bases legais ela pode variar dependendo da finalidade. Como é que eu sei disso? Só tem um jeito, assim, ou você, em organizações muito grandes, é um gênio e tem tudo isso na cabeça, ou você precisa de processo. Por quê? Porque quando eu estou monitorando meus processos, eu monitorei, eu sei que em algum momento o marketing vai utilizar. Ah, me dá outro exemplo, Rodolfo. Dou outro exemplo. Ora, estou fazendo um cadastro em determinada empresa apenas para uma consecução do contrato. Eu fiz o cadastro. O que, que acontece? Cai tudo no mesmo RP. Então, a minha base cadastral é gigantesca, mas a base legal de determinados dados que estão entrando é consecução do contrato. Preciso de consentimento em consecução do contrato? Não preciso. E aí, um belo momento, alguém do marketing fala, nossa, tem uma lista aqui de 20 mil pessoas para oferecer plano de saúde que não sei de onde veio, mas vou tacar marcha na minha lead fria. Não dá. Por quê? Porque você mudou a finalidade daquilo e necessariamente você mudou a base legal. Então, a ideia é que realmente vocês monitorem o quê? O fluxo, gente. Qual que é o segredo da base legal? O fluxo. Por quê? Porque é o que eu estou fazendo com ele. Desde quando? Isso é uma crença e uma metodologia que nós utilizamos aqui na VAR, tá? Desde que ele entra. Por que desde que ele entra? Porque é o jeito mais fácil. É tipo dinheiro de corrupção. Segue o dinheiro que você acha os corruptos, sabe? Segue o dado que você vai ter uma facilidade imensa para eleger as bases legais. E não só. Você começa a ter uma visão estratégica do que você vai fazer com esse dado. Ó, eu realmente não vou fazer nada com este dado. Ah, beleza, não vou fazer nada, o processo morreu ali. Você tem certeza disso? Tenho. E como é que você freia isso? No meio da confusão de vendas e prospects e uma série de tratamentos que você faz aí dentro? Essa é a pergunta. Ah, eu não consigo frear esse compartilhamento interno gigantesco que eu tenho. Então, você, de novo, volta ao nascimento do dado, né? Ele não nasce dentro da sua organização, ele entra por algum lugar, circula por algum lugar, sai por algum lugar ou fica dentro da sua organização. Então, você volta de novo de forma estratégica com as áreas e fala, vou usar ou não vou usar? Vou dar outro exemplo, né? Colaboradores. Então, eu tenho uma série de colaboradores aqui dentro. E eu já tomei cuidado ou não, dependendo do seu apetite a risco a pegar uso de imagem, etc. Mas ok, então entrou os colaboradores para a minha organização. Qual base legal? Eu estou cumprindo, por exemplo, a CCT. Então, eu estou com uma base legal que eu não preciso de consentimento. Eu estou lá cumprindo, falando que, olha, eu tenho que te oferecer plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, uma série de coisas, e estou compartilhando esses dados com o que a legislação me obriga.
Perfeito. Em determinado momento do fluxo de people aí dentro, eu falei assim, olha, a Unimed de Barbacena agora vai oferecer o Gympass para todo mundo, para todos os funcionários. Agora vocês vão ter direito à academia. E aí a Gympass, para quem não sabe, é um aplicativo de marketplace de academia. Você paga o aplicativo e você faz nas academias conveniadas que você quiser, porque tem um convênio. Eu vou pagar o Gympass. Alguém quer falar? Não. Tudo bem. Aí eu vou lá e falo, opa, mudei o meu fluxo de dados dos meus colaboradores aí dentro. Vocês perceberam? Porque eu estava lá fornecendo dados para um cumprimento legal, de obrigação legal ou regulatória, por exemplo, a ANS pedindo alguma coisa. Então, assim, ó, esses dados aqui precisa de consentimento do funcionário? Não precisa de consentimento. É legítimo interesse? Não é legítimo interesse, porque legítimo interesse não é um cheque em branco. Ele tem uma base legal pré-definida. Você definiu uma base legal. Em algum momento, o pessoal de People falou, cara, vamos dar esse bem-estar para os funcionários. Pega todos esses dados e passa para algo que não é obrigação legal, não é cumprimento regulatório, não é nada, e passa para uma academia, para o marketplace de academia. Qual que é a base legal? Eu preciso consentir que os meus, além de eu ter que fazer um aparato jurídico, um contrato adequado com esse prestador de serviço, com as cláusulas de LGPD, eu mudo o meu fluxo aí dentro de dado. Então, eu preciso revisitar a base legal. Opa, gente, vamos pegar consentimento de todo mundo, porque eu estou pegando toda a base dos meus, sei lá, 1.500 colaboradores e estou passando para o marketplace sem autorização deles. Aí eu vou lá, revisito as bases legais. Puxa, mas isso é obrigação legal? Não, não é. É cumprimento regulatório? Não, não é. Tutela da saúde? Não é. É legítimo interesse? Não, não é. Proteção à vida, à incolumidade lá? Não, não é. Puxa vida, qual que sobra? Consentimento. Aí eu pego o consentimento de todo mundo, por quê? Porque ele mudou. Eu não fiz isso nessa mudança de fluxo, eu não revisitei no meu processo a base legal. Qual o problema que provavelmente você vai ter? O mesmo problema que o Serasa teve. Vocês entenderam porque toda a questão da implementação LGPD, e aí eu falo adaptação, porque ela não é infinitivo, ela é gerúndio. Vocês criaram um processo aí dentro, um procedimento que gera uma ação. O que isso faz? Eu tenho que revisitar uma norma corporativa para ver se eu preciso ter algum aparato jurídico ou de tecnologia para a segurança dos dados dos meus colaboradores. E é o que faz a LGPD, tá, gente? O hospital aqui é um exemplo eu trago esse exemplo do hospital. Por que eu trago esse exemplo do hospital? Deixa eu puxar para cá. Por que eu trago esse exemplo do hospital? Porque normalmente o pessoal nos hospitais e nos laboratórios tem colhido consentimento para tudo, assim, foi uma página de 2 páginas de consentimento. Já começa a cair num problema nessa base legal, porque o consentimento começa a ficar complicado para o titular entender. E não necessário, não necessariamente necessário. Mas aí, se eu não começo, por exemplo, a falar estrategicamente com a minha equipe, com o meu time, com a minha empresa, eu posso perder oportunidades de negócio lá na frente, de business. O meu hospital, a gente tem clientes assim, plugado, também tem um plano de saúde. Né? Meu hospital também tem um plano de saúde. Ele não tem só um plano de saúde, eu tenho clientes assim, ele também tem uma funerária, ele tem um crematório. Eu não tenho só isso, eu também tenho uma clínica externa de vacinação. Também tem. Eu também tenho um serviço de home care. Tem uma série de produtos plugados dentro do meu hospital, que em determinado momento isso pode ou não rentabilizar o hospital. Ora, decisão de enquadramento de base legal que vira business. Se vira business, eu começo uma ação para limpar a minha base, ou seja, para eu ter esses consentimentos, se for o caso, ou eu fico somente preso às bases legais e em determinado momento eu vou fazer uma ação específica
para colher consentimento. Isso é um exemplo. Você entendeu como ele vira algo muito vivo dentro da organização? A base legal realmente vira algo muito, muito vivo e tem que ser tomadas as decisões estratégicas em cima dela. Por quê? Porque você nunca sabe o que você vai fazer com aquele dado, em qual momento você vai fazer o que com aquele dado. Tudo isso fica no seu apetite a risco. Esse exemplo de hospital é muito legal, porque, olha, por que não eu pôr uma base legal de tutela da saúde quando eu estou falando com a questão da tutela da saúde, e aí no fluxo eu tenho uma base legal de comunicação ao Ministério da Saúde, aquilo tudo que vocês precisam comunicar, e a ANS, os residentes com o Ministério lá da Educação, etc., os internos com isso aqui, tudo bem no fluxo, olha que legal, ele entra como tutela da saúde determinado dado, aí em determinado momento do fluxo ele vira atendimento de obrigação legal ou regulatória, eu passo ele para a ANS, eu mudei essa base legal dentro do meu mapeamento de dados, eu mudei a base legal, mas em algum momento aqui ele pode ser business. Então, por que eu não pensar estrategicamente e por que não oferecer um plano de saúde quando interna? Por que não oferecer um serviço de crematório como interna? Mas isso não é tutela da saúde. Não. Mas sim, eu posso ter uma ação e aí eu mudar a minha base legal, eu posso ter duas bases legais, dependendo do fluxo de dados, não tem problema, eu posso acumular elas. Mas aí eu tenho uma base legal que precisa de consentimento. Para que você vai pegar o consentimento? Vai fazer um consentimento de 5 páginas para pegar a tutela da saúde, que vai ter problema na questão da transparência, na questão do entendimento, do fácil acesso? Não. De repente eu colho um consentimento para oferecer plano de saúde. E aí eu tenho essa gestão, obviamente, disso. Ah, Rodolfo, é possível? É totalmente possível. A Lei Geral de Proteção de Dados para as empresas mais maduras, ela surgiu como uma grande oportunidade de negócio, porque elas sabem trabalhar isso de forma estratégica, ou estão aprendendo a trabalhar isso de forma estratégica. Por outro lado, tudo vira processo. E quando eu falo de processos, e aí o Jason pode falar melhor, eu estou falando de qualidade. E se eu estou falando de qualidade, qual o efeito colateral de eu verificar os meus processos, seja para a eleição da base legal correta, seja para a eleição da base legal por uma ação estratégica. Eu, por via de consequência, né, uma consequência disso, eu acabo melhorando todos os meus processos internos. Aí vem sempre a pergunta, mas por que eu faço assim? Não sabia nem que eu fazia assim. E agora eu descobri que eu consigo melhorar não só o fluxo do meu tratamento, porque o fluxo do tratamento acaba passando por todos os seus processos, né? Ele vai permeando isso, uma água numa corrente, mas por que não melhorar outro processo que eu tenho que, por vezes, não é ligado à Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é o segredo da base legal, e aí, de novo, por incrível que pareça, gente, é o processo. Eleger a base legal. Ah, Rodolfo, tá bom, então não sei. Me dá um exemplo de legítimo interesse no setor, um legítimo interesse na saúde. Por exemplo, cadastro em portaria. O que é isso? Olha, o legítimo interesse da instituição é proteger os colaboradores, proteger os pacientes e proteger o patrimônio. É um legítimo interesse? É um legítimo interesse. Pô, se eu estou na base de legítimo interesse, eu preciso, na portaria, pegar o nome do pai, da mãe, religião. Não, isso não deve pegar, porque você está, o quê? De novo, olha nos princípios. Excedendo o uso desses dados para uma base legal eleita corretamente. Então, eu tenho legítimo interesse disso. Ah, mas espera aí, né? Será que o visitante, eu posso vender alguma coisa para ele? Posso. Por que não? Se eu posso vender alguma coisa para ele, eu consigo usar legítimo interesse? Isso vai ser derrubado? Não. Mas eu posso pegar um consentimento dele para vender alguma coisa para ele, né? Aproveitar que ele está lá, por exemplo, no hospital internado, eu posso oferecer um serviço de igual Sírio-Libanês, igual Albert Einstein, igual São Luís. Você oferecer um serviço de concierge, né? De repente ele não quer
que eu ofereça o que a comida obrigatória que a INSS coloca lá no tal. De repente, eu consigo oferecer algo que ele coma e eu rentabilize com isso. Opa! Então, será que no cadastro de visitantes, que base legal eu consigo utilizar? Você consegue mudar. Como eu vejo isso? De acordo com o seu business e de acordo com o seu risco. Ah, não vou fazer nada disso e vou oferecer. Vai estar errado? Vai. E aí? Depende do quê? Não sei. Depende do seu apetite a risco. Olha, Rodolfo, não tem jeito. Eu vivo necessariamente de prospecção de leads frios. Não tem jeito. Eu faço raspagem, uma pancada de coisa, de coisa, de coisa, de coisa, de coisa. O que eu faço? Olha, hoje em dia complicou para você, mas o que a gente tenta fazer aqui? De alguma maneira, dentro do seu business, dentro dos seus processos, justificar o legítimo interesse. O que não pode ser feito? Nada. Se você não fizer nada dentro dos seus fluxos para a eleição da base legal, aí você está pego, você está ferrado. Espremeu na dúvida, espremeu, não tem como, não encaixe nenhuma base legal, nenhuma base legal, nenhuma base legal. O que você faz? Você eleva o risco, necessariamente você eleva o risco e coloca legítimo interesse, tá? Ela é uma tentativa, e ainda tem muita discussão sobre isso, de uma saída pela esquerda, sabe? Leão da montanha, saída estratégica pela esquerda. Ela só deve ser utilizada como exceção e com uma justificativa no seu business, no seu processo. Não significa, deixa eu falar, gente, que vocês não têm que adotar as governança em cima dos dados, tá? O que a gente está restrito hoje, falando aqui como mentoria, é a questão das bases legais. Tá? Não significa que você fez tudo isso certo, que você não tem que ter uma governança implementada, uma qualidade, uma gestão da qualidade ali com relação a dados. Não adianta fazer tudo isso aí bonitinho e você não treinar a sua equipe, conscientizar a sua equipe, o seu sistema de TI é totalmente fragilizado. Ah, mas eu sou pequenininho. Não tem problema. A lei fala do princípio da proporcionalidade, isso fala no Código Civil, lá na introdução, na alteração quando teve, fala nessa lei. Tá, é pequenininho, mas quem é você? Ah, eu sou uma empresa de TI. Você sem uma empresa de TI, eu espero de você algo mais do que eu esperava de um depósito de material de construção. Mas eu tenho um faturamento bilionário. Eu espero mais de você mesmo, não sendo TI, do que alguém que tem um faturamento muito pequeno, uma micro e pequena empresa. Então, o que eu estou falando de base legal é que ela dá pau porque há erro na finalidade ou durante esse caminho, alguém muda isso. E aí vocês acham que a implementação da LGPD, eu tirei uma panorâmica e fala assim, eu estou adaptado, né? Aí você fala assim, não, você já começou errado falando assim, eu estou adaptado, né? Por quê? Aí um exemplo, porque alguém mudou alguma coisa aqui dentro e eu não revisitei. Então, é uma norma viva. E aí, falando de base legal, revisita também a base legal. Você mudou alguma coisa que mudou a finalidade do que você colheu aquilo, revisita essa base legal, porque senão, e aí por isso que eu trouxe o exemplo do Serasa, você vai ter este mesmo problema e o pior, né? Você já tem você fez prova contra si, né? Ah, eu peguei para a tutela da saúde e estou oferecendo marketing, qualquer outra coisa. Aí você fala, pô, eu não tenho nem como defender. O problema aí que acontece é que numa fiscalização, numa autuação, num processo judicial, você fala, pô, você mentiu, né? Ah, eu não vi. Então, mas a lei fala para você ver seus processos. A lei fala para você ter isso. Lá no relatório de impacto, ela fala para você enxergar seus riscos e mitigá-los. Se você não está fazendo isso, primeiro, você não está enxergando. E aí, como você não enxerga, você não consegue mitigar. Aí depois, se você enxergou e não fez, eu não tenho nem o que falar. Eu não tenho nem o que falar.